Esse possivelmente é um dos melhores conteúdos sobre impressão 3D de maquetes que você vai ver aqui no YouTube. Então fica com a gente nesse vídeo que tem muita coisa bacana. E aí, tudo bem? Eu sou Oswaldo Salzano e essa é a 3D Print Academy. Esse é uma série, será que a gente pode chamar de série? São 2 vídeos e esse é o primeiro vídeo dos 2, onde a gente vai falar sobre impressão 3D de maquetes para arquitetura, engenharia, construção civil, enfim. É uma aplicação que eu já pincelei aí em alguns vídeos que eu falei aqui mesmo no canal e que eu também venho falando desde que eu comecei a passar o conhecimento de impressão 3D lá em 2016, eu já falo muito de maquetes. Então acho que a gente está falando com alguma propriedade sobre o assunto. E nesse vídeo 1 de 2, a gente vai falar sobre as vantagens, desvantagens e contar o processo da fabricação de maquetes com impressão 3D através de um projeto que a gente fez em 2015. Eu vou contar no vídeo, com o máximo de detalhes, como a gente fez o passo a passo desse projeto. Desde o estudo inicial, desde o planejamento inicial, até a entrega, até a maquete pronta para o cliente. Então, vamos começar. A grande verdade é que impressão 3D de maquete não vai ser muito diferente de impressão 3D de qualquer outra aplicação, de qualquer outro projeto. A questão é que existem particularidades do mercado de arquitetura, engenharia, construção civil, que a gente tem que respeitar, que a gente tem que seguir alguns passos, talvez anteriores, para que o produto final para o teu cliente seja aquilo que ele precisa. E se você considerar essas particularidades, vai ser a grande diferença entre você ter uma maquete profissional para o teu cliente ou ter alguma coisa que pareça um trabalho de escola. A gente começa aqui então no ponto onde a gente já fechou o projeto com o cliente. Está fechado, acordado, e a gente já recebeu o primeiro material. E esse projeto que eu vou te mostrar aqui, ele foi executado por uma construtora de São Paulo e foi usado depois, inclusive, como instrumento de marketing. Eles usaram as maquetes que a gente produziu para ajudar a vender os apartamentos de uma forma mais lúdica. Eu vou mostrar um pouquinho no vídeo 2 essas formas mais interativas da gente usar a maquete para que o cliente consiga entender o que ele vai ter em mãos quando receber as chaves do apartamento dele. O primeiro passo, então, foi receber os arquivos, documentos, imagens iniciais do imóvel que a gente ia fazer em escala. No nosso caso aqui, foi um imóvel de escala 1:50, era um apartamento de 240 metros quadrados, e no final ele saiu mais ou menos uma peça, incluindo a base, de 50 por 50 centímetros. A gente recebeu também, inclusive, as plantas humanizadas, aquelas plantas bonitinhas que você vê no folhetinho de vendas, né? Com a caminha, com os móveis, enfim, tudo ali decoradinho, colorido. Para quê? Para entender como o produto final vai ficar. O bacana desse projeto é o seguinte: a gente recebeu os arquivos 3D prontos, mas eles estavam tão defeituosos que a gente teve que refazer. Mas, como eu já disse, a gente recebeu a planta baixa, a gente recebeu as elevações, a gente conseguiu reconstruir o modelo. Como você está vendo aí na sua tela, a gente com o modelo pronto, a gente começou então o planejamento da maquete. É uma maquete grande e a gente não tinha mesa de impressão suficiente para fazer o projeto numa peça só. Então a gente planejou no software modelador o corte de cada pedaço, de cada parte da maquete para imprimir separadamente, com as devidas uniões, com os devidos encaixes, para que a gente depois pudesse montar e ter exatamente aquilo que a gente via na tela. E aí vai uma dica super importante. Muita gente acha que é bom você usar uma impressora grande, de grande volume, de mesa de impressão de área maior, para que a gente possa imprimir a peça de uma vez só. Mas você corre um risco enorme de perder essa peça ou por uma falha em alguma camada que acaba propagando na peça toda, ou até por uma falha de energia. Pisca energia, não tem no break, enfim, você perde a peça toda. Então, para efeito de planejamento pré e pós-impressão, é legal você quebrar em partes e depois fazer a montagem. Fica aí uma dica importantíssima, não tenta fazer de uma vez só, depois você pode perder tempo e às vezes o tempo de execução, de entrega do projeto é super escasso. Outro ponto muito importante do sucesso desse projeto que você está vendo aí é que a gente teve a arquiteta da construtora muito próxima a gente. Então a gente trabalhou praticamente a 4 mãos. Isso foi muito bacana. Por quê? Nós não somos especialistas em arquitetura, nós não somos arquitetos, nós somos especialistas em impressão 3D. Ter alguém da área, do mercado, nos auxiliando da parte do cliente é essencial. Então isso sempre é muito importante. Ter alguém que trabalha no teu cliente, que tem o conhecimento daquilo que você vai fazer e alinhado com você. Ajuda muito. Outro ponto muito importante.
Eu acabei de falar que a gente refez o arquivo 3D. Muitas vezes o arquivo vem bom. Não foi o caso desse projeto especificamente pra gente. Mas quando vem, ele costuma ter algumas falhas na malha. Você precisa tratar essa malha em softwares como o Netfab, o Mesh Mixer. Então você recebe geralmente o arquivo 3D em softwares que não sabem gerar, né, entre aspas, né, o arquivo STL ou OBJ de maneira eficiente para impressão 3D. Então a gente sempre tem um buraco ou outro na malha. Você tem que corrigir. Para quê? Para depois não quebrar a cabeça no fatiamento. Isso é muito importante. Então, conhecimento também de tratamento de malha pode ser super importante para o sucesso de um projeto como esse. Então, recapitulando até aqui o que a gente já fez. A gente recebeu todas as referências do imóvel que a gente ia fazer em escala. A gente recebeu também os arquivos 3D, tivemos que refazer os arquivos, tivemos que planejar a impressão 3D, cortando em partes para que coubessem na mesa de impressão e que a gente pudesse ter um controle maior de todo o processo. Aí começam os testes. A gente pega algumas peças que a gente já especificou para teste daquela maquete e a gente testa configurações de fatiador. É isso que a gente fez. Para quê? Não só para testar a resistência, porque a maquete geralmente ela é estática, você não faz nenhuma força, você não submete ela a nenhum esforço. Mas o que é mais importante era a gente entender se haveriam deformações durante a impressão ou se a integridade dimensional, se a precisão dimensional em relação à tela do computador estaria ok. A gente tem que garantir então que o que está na tela do computador é o que vai sair na tua mesa de impressão. Então esses testes são muito importantes, tá? Testes ok, hora de imprimir. Eu me lembro que a gente usou 2 impressoras trabalhando simultaneamente de maneira coordenada. Para quê? Para que quando a gente fosse recebendo as peças impressas, a gente já fosse trabalhando na montagem. E também na montagem, como você pode ver aí na imagem, a gente imprimiu gabaritos para nos auxiliar na hora de encaixar as peças com perfeição, ou com o máximo de precisão que a gente precisava. Então você pode ver aí os gabaritinhos em volta da maquete sendo montada já. Outro ponto importante de usar os gabaritos é que os próprios gabaritos iam orientando a gente nas peças que faltavam no projeto. Muitas vezes, no calor da execução ali do projeto, uma ou outra peça pode faltar. Você esqueceu de fatiar ou esqueceu de gerar o STL, e o gabarito ia mostrando pra gente onde estava faltando peça ali. Outra coisa importante também, pecinhas pequenas. A gente teve que testar exaustivamente a impressão de peças pequenas, principalmente naquela historinha de concentração de calor ali na peça, a peça deforma. A gente teve que trabalhar aí um bom número de horas para entender se as pecinhas ficavam boas. Gastou bastante tempo, mas valeu a pena. E a gente então foi evoluindo na montagem com bastante cuidado, bastante delicadeza, porque tinha uma série de peças que tinham que ser encaixadas com precisão. As pecinhas pequenas também tinham que ser posicionadas, né, com bastante cuidado ali. Depois a gente foi para a fase de acabamento. Peças pequenas, sofás, mobília, alguma coisa de cozinha. A gente fazia o acabamento antes, pintura ou então a impressão na própria cor do material. A gente fez um mix entre pintura da peça e impressas na própria cor do material para que a gente pudesse montar um ambiente muito similar à planta humanizada, aquela do folder da propaganda do apartamento que a gente sempre recebe na rua, na padaria, enfim, é isso. E você pode observar também a parte de piso, né, a parte do assoalho. A gente fez um vinil impresso e colou numa mesa de acrílico onde a gente colocou depois a maquete pronta por cima. Funcionou perfeitamente. É mais uma prova de que você não precisa fazer tudo com impressão 3D. Você pode usar uma série de técnicas de fabricação para um único produto final. Você não tem que usar tudo com impressão 3D. A impressão, né, do nosso vinil ajudou muito nessa história de humanizar a maquete, de tornar alguma coisa mais fiel ao modelo inicial que a gente recebeu lá no arquivo do computador. E como você pode observar, essa maquete, ela não é uma maquete para estudo volumétrico, ela não é aquela maquete completamente branquinha. A gente teve que realmente dar acabamento para deixar ela bem fiel ao folderzinho. E por que a gente faz isso? Porque essa maquete foi usada pela construtora, pelo cliente, para apresentar para o cliente. Ao invés de dar o folderzinho chato, o cliente entendia como seria o apartamento dele. Era uma maneira mais lúdica, né, de você entender o imóvel que você vai adquirir. Isso não há números que comprovem, mas podem aumentar a taxa de fechamento de contratos com a construtora, de vendas de apartamentos. Por quê? Porque você dá uma experiência mais imersiva, é uma coisa bacana, e ele é tátil, né? Você pega a maquete, você mexe, você põe a mão, isso muda completamente a experiência. Muito melhor do que você pegar um simples pedaço de papel e ficar folheando, entendeu? Então a maquete faz essa diferença, ela realmente é um instrumento de vendas.
Como você pôde ver, o resultado final ficou muito bom. E o mais bacana é que foi o tipo de projeto muito gratificante para a gente fazer. A gente realmente fez com tesão esse negócio. Ficou muito, muito legal, como você viu nas imagens. E tiveram alguns fatores aí essenciais para que o projeto fosse bem sucedido. O primeiro é o planejamento prévio. Aquela história de receber arquivo, fazer a correção da malha ou refazer a malha e depois cortar em partes para impressão, esse planejamento foi essencial. Segundo, a participação efetiva do cliente no processo todo, não só em deixá-lo a par do que estava acontecendo, mas fazer com que ele desse as opiniões, desse soluções para alguns problemas. Isso foi muito legal, foi um trabalho junto com o cliente, isso foi sensacional. Terceiro fator importantíssimo, os testes para impressão. Quando você fez os testes, entendeu quais eram as configurações do fatiador, depois era só execução. Você já sabia o que imprimir e com quais configurações. E quarto fator de sucesso, na minha opinião, talvez o maior deles, a gente ter negociado prazos factíveis com o cliente. Ele entendia da complexidade, aquilo era novo para ele também, então a gente conseguiu negociar um prazo que a gente pudesse fazer um projeto com maestria, realmente algo excelente na mão dele, num prazo que fosse execuível. Então isso também foi essencial para que esse projeto que você acabou de ver ficasse show de bola. E no segundo capítulo que a gente vai ver, a gente vai mostrar não só as vantagens e desvantagens de se produzir maquetes em impressão 3D, não só para a gente como fornecedor de serviço, mas para o cliente. A gente também vai construir uma maquete do zero usando impressão 3D. Eu vou mostrar todo o processo de maneira prática para você. Sabe por quê? Porque aqui a gente mostra conhecimento de verdade e conhecimento de quem está no mercado da impressão 3D executando o projeto. Nós não somos uma simples escola de impressão 3D. Nós não somos um simples canal de impressão 3D. Aqui é a 3D Print Academy, irmão. Até o próximo vídeo. Vídeo 2. Tchau, tchau.